Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, um assunto um pouco polêmico, mas que vai tirar muitas dúvidas. É isso mesmo, você não precisa fechar um edital para ser aprovado no concurso público e a gente vai comentar sobre esse assunto que atormenta aí a cabeça de alguns concurseiros. Eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo. Antes de começar o conteúdo do canal, você já sabe, inscreva-se, deixa o like, deixa o comentário, compartilha esse conteúdo para que chegue a mais concurseiros, o canal crescendo, mais de 23 mil inscritos no canal. Peço que você continue se inscrevendo aí para a gente continuar enviando esses vídeos e chegar a mais pessoas que, assim como eu, estudam para concursos públicos da área policial, e aqui no canal é sempre sem enrolação, direto na informação. Não precisa fechar edital para passar em concurso público, e muita gente acha, né, se desespera quando está próximo aí de uma prova de concurso público. Citando um exemplo aí da prova da PM Pará, um concurso da Polícia Militar do Pará, que é um concurso que eu venho falando aqui no canal há bastante tempo. A prova está se aproximando, né? O concurso está próximo, muita gente aí querendo já vestir aquela farda da PM Pará. Esse concurso tá atormentando muitas pessoas, porque muitas pessoas deram uma parada ali no meio das notícias que seria anulado ou não, suspenso ou não o concurso, e muita gente parou. E como a gente sabe que a Banca CESP é uma banca bem pesada no que diz respeito à organização de prova, ao nível das questões, né? É uma banca que está ali no mesmo nível da FGV, por exemplo, FCC, são bancas mais pesadas. E muita gente se pergunta, pô, Nathanael, não fechei o edital, será que eu vou ser aprovado? Galera, os primeiros colocados de concursos públicos grandes aí no Brasil, se você pegar as entrevistas aqui mesmo no YouTube, na plataforma do YouTube, eles não fecharam o edital. O primeiro colocado da Receita Federal do último concurso, por exemplo, ele estudou 50% do edital, né? Só que o cara já traz uma bagagem de outros concursos públicos. Primeiro colocado da Polícia Federal no último concurso também não fechou o edital. Então, assim, necessariamente você não precisa fechar edital para ser aprovado em concurso público. Você precisa conhecer a banca do concurso que você vai fazer, né, a banca organizadora do concurso da instituição policial que você vai fazer, e principalmente conhecer bem a si mesmo, né? Você precisa entender qual as matérias que você tem mais dificuldade para você sanar essas dificuldades antes da prova, né? Treinar por meio de questões e simulados. Preste atenção. Português. Qual é o assunto mais cobrado da Banca CESP na matéria de português? Interpretação de texto, reescrita de frases, né? Conectivos lógicos ali, né? Que envolve ali a parte mais argumentativa, que também vai pegar um gancho já, fazendo ali uma análise de coerência e coesão, né, textual. Então, esse assunto de português, logicamente, ele vai ser cobrado na sua prova. Então, você precisa fechar o edital de português para saber que esse assunto vai ser cobrado? Não, você precisa conhecer a banca. Tem outras bancas que já não cobram esse assunto como o mais importante, mas a Banca CESP, aqui no caso, pegando o exemplo da PM Pará, que é a banca organizadora do concurso da Polícia Militar do Pará, cobra muita interpretação de texto, reescrita de frases, substituição de palavras em trechos ali do texto, né? Então, quem é bom em interpretação de texto e leitura, né, consegue ler bem, consegue ler e entender o que está lendo, né, não só ficar lendo sem entender nada, ele vai se dar bem nessas questões, assim como outras disciplinas, como por exemplo, raciocínio lógico matemático, que a Banca CESP tem um apego por determinados assuntos. Você precisa estudar todo o assunto de raciocínio lógico matemático de um concurso? Não, mas você precisa saber bem realizar as questões de tabela verdade, realizar as questões ali de tautologia, contradição, equivalências lógicas. Esses conteúdos sempre marcam presença nas provas da Banca CESP, porque é um conteúdo que tem mais incidência e é um conteúdo, digamos assim, mais fácil de ser cobrado numa prova, principalmente quando a CESP realiza provas de certo e errado, mas em provas de múltipla escolha, que é o caso do concurso da PM Pará, também cai muito esse conteúdo. Aí você vai ter ali o conteúdo de informática da Banca CESP. Pô, Nathanael, eu vi que a informática da Banca CESP é muito pesada. Não, galera, não é pesada. É porque você faz uma análise pegando os concursos maiores que a Banca CESP realiza. Claro, se você pegar a informática da PF, pô,
é outro nível. A informática da Receita Federal, outro nível. A informática para cargos da área mesmo de TI é bem mais pesada. No normal, num concurso de polícia militar, a banca CESP vai cobrar ali segurança da informação, vai cobrar ali o uso, né, do sistema operacional Windows, ou às vezes quando ela bota o Linux no edital, ou LibreOffice, como tem no concurso da PM Pará. Então você vai estudar a parte conceitual e alguns fatores que envolvem a parte prática da informática. É assim que você analisa a banca, é assim que você analisa os conteúdos. Precisa estudar tudo da informática? Não, galera, não precisa. Mas os conteúdos que têm mais incidências, que são mais cobrados pela banca, você precisa ter ali na massa, né? Digamos assim, você precisa estar sempre em cima dos conteúdos. Aí vem as matérias de direito. Pô, muita gente fala, direito, eu não consigo aprender, direito processual penal eu não entendo, direito constitucional, direito administrativo. Galera, toda matéria de direito, a primeira coisa que você vai fazer quando você vai estudar uma disciplina de direito é a leitura. Eu não gosto de ler. Cara, aí é bem difícil. Para quem não gosta de ler, é bem complicado, porque não existe você querer aprender o direito em si, colocar em prática tudo aquilo que está escrito sem ter uma leitura mais densa, mais pesada. Muitas pessoas compram vade-mecum. Eu acho um pouco de exagero comprar vade-mecum só para estudar para concurso policiais, porque o direito que cai em provas de concurso policial não é tão aprofundado como, por exemplo, o direito cobrado nas provas de tribunais, ou provas de magistratura, ou prova de promotoria, ou prova do Ministério Público. São provas que têm um direito muito mais pesado, muito mais doutrinário, com mais jurisprudência, com a cobrança maior de súmulas, né, com a cobrança maior de entendimentos, então, julgados do STF, inclusive do STJ, então é um direito mais aprofundado. No concurso de polícia, como por exemplo, PM Pará, que eu estou citando aqui no vídeo como exemplo, você vai estudar direito constitucional. Qual é o assunto que tem mais incidência de direito constitucional para um concurso de polícia militar? Galera, artigo 5º, né? Nathaniel, mas já tá maçante. Mas é o que é cobrado. Você não precisa fazer críticas à banca e especular o que vai ser cobrado. Você precisa entender como a banca vem cobrando esses conteúdos nos últimos concursos. Você pega a última prova de polícia militar realizada pela banca CESP, que foi a prova da PM Santa Catarina, né? Antes dessa prova aqui da PM Pará, você vai ver que foi cobrado. Foi cobrado parte conceitual, foi cobrado a origem das constituições, né? Se a Constituição ela pode ser ortogada, promulgada, ou seja, conceitos básicos que com a videoaula de revisão no YouTube você consegue pegar. Não precisa de desespero. É claro que, como eu disse, a leitura é muito importante. Por exemplo, quando o cara vai estudar ali direito administrativo, cara, sempre direito administrativo puxa para o lado ali de improbidade administrativa, puxa para o lado ali de crimes contra o patrimônio público. Sempre envolve essa situação. E em provas de polícia militar tem mais essa incidência, provas de polícia tem mais incidência desses conteúdos. Direitos humanos, versa muito ao respeito à dignidade da pessoa humana e eles sempre botam situações para verificar se o agente público está respeitando os direitos do indivíduo, né? É tanto que, muito tempo depois, teve a atualização da lei de abuso de autoridade, porque o abuso de autoridade fere os direitos humanos, o direito do indivíduo. Então, a lei de abuso de autoridade, por exemplo, ela envolve muito essa questão do respeito, do que o agente público pode ou não fazer. Então, você vai fazendo uma junção de conteúdos e verificando, pô, esse conteúdo aqui é bastante cobrado pela banca, vou estudar ele com mais atenção. Por exemplo, eu vi muitas pessoas falando sobre os crimes contra a administração pública. Toda a prova de polícia, seja civil, militar, PF ou PRF, cai alguma questão de crimes contra a administração pública. Por quê? Porque envolve o papel do agente público, né? O agente público ali investido no cargo, ele vai estar representando o órgão. Então, sempre vai cair questões desse nível, desse assunto. Nathaniel, é um assunto mais cobrado pela banca CESP? Sim, é um dos assuntos mais cobrados, como por exemplo, prevaricação. Muita gente não estuda sobre isso. Cara, toda a prova da banca CESP que tem direito administrativo, direito constitucional, cai alguma coisa envolvendo ali crime de prevaricação. E tem gente que não quer, não, tem que estudar. Não importa se você gosta ou não do conteúdo, você tem que colocar dentro do seu cronograma de estudos. Então, é preciso você estudar todo o edital? Não, mas você precisa ter uma base acerca dos assuntos mais cobrados pela banca. Você não pode ir para uma prova da banca CESP sem estudar os assuntos mais cobrados de direito penal, processual penal, administrativo, constitucional, direitos humanos.
E as legislações especiais. Pô, qual é a lei mais cobrada pela Brancacesp, né? A legislação extravagante. Quais é as leis mais cobradas em concursos de polícia? Lei Maria da Penha, crimes relacionados a crime de tortura, né, a lei de abuso de autoridade, estatuto de desarmamento. Às vezes ela coloca ali o estatuto do idoso, ECA, coloca ali, né, que é o estatuto da criança e adolescente, coloca ali algum assunto mais específico, como por exemplo a lei de interceptação telefônica, que já cai em concursos um pouco maiores, né, vai colocar ali uma lei de trânsito, né, para você ver os crimes de trânsito, as infrações. Então você tem que conhecer o repertório da banca. Se vem essa lei ali no seu edital e você já sabe que essa lei é bastante cobrada pela Brancacesp e tem alguns tópicos dessa lei que caem com mais incidência, faz um raio-x e estuda com mais afinco esse conteúdo. Você não pode abandonar conteúdos por achar que não é importante. Por exemplo, concurso da PM Pará tem lá a lei, né, crimes ambientais. A CESP cobra muito esse conteúdo em provas de polícia militar, polícia civil? Não, não cobra essa lei, não é tão cobrada. Mas quando ela cobra, quais os assuntos que caem com mais frequência? Quais os assuntos que têm mais incidência nas últimas provas realizadas aí nos últimos 5 anos? Você vai lá, faz a pesquisa e anota. Pô, se isso aqui está sendo bastante cobrado, é porque é um assunto que muita gente está errando ainda não está ainda de fácil compreensão de todos. O que é que eu vou fazer? Vou em cima desse assunto. É igual informática, como eu citei anteriormente, tem alguns assuntos da informática que ficam repetitivos. Quando você vai estudar segurança da informação, quais os assuntos que aparecem lá? As ameaças. Aí dentro das ameaças, a segurança da informação vai envolver vírus, worms, trojan, malware. Então você tem que ver esse conteúdo com mais afinco, porque a incidência dele vai cair em mais provas relativas a esse conteúdo. Se tiver lá no seu edital segurança da informação, vai cair esses conteúdos na prova. Então você faz uma revisão em cima desses conteúdos mais cobrados. É claro que você não vai abandonar aqueles conteúdos que são menos cobrados, que pode ser que apareça uma questão que você nunca viu. Quando eu fiz a prova da Polícia Legislativa do Senado, por exemplo, caiu conteúdos acerca de controle de constitucionalidade. Eu não tinha visto esse conteúdo mais aprofundado. Claro que era uma prova do nível mais alto, né? Foi a FGV, quando eu fiz era a FGV, que era a banca organizadora, né? Caiu muitos assuntos relacionados a partidos políticos, né? Garantias, vedações. Veja que é um outro conteúdo. É uma parte mais específica ali da Constituição Federal, por exemplo, do direito constitucional. Caiu muitas disposições transitórias, né? Questão de... Cara, caiu outros assuntos. Por quê? Porque era de acordo com o cargo, né? Ali era uma polícia legislativa do Senado Federal. Então, não vai cair o mesmo assunto que foi cobrado para esse cargo para um concurso de polícia militar. Assim como os assuntos de direito constitucional, penal, processual penal, civil, que são cobrados para a magistratura, jamais vão ser cobrados para um concurso de nível médio, para um concurso de polícia. Então é bom você ter cuidado até com as questões que você anda resolvendo, que você pode estar fazendo questões de um nível muito mais alto que não é adequado ao cargo que você vai fazer a prova. Outra coisa, eu não terminei o edital, na reta final aqui eu vou focar nos assuntos que eu não vi ainda. Não, meu amigo. Melhore naquilo que você já viu. Se você já fez 50%, 60%, 70% do edital, em reta final, faltando 10, 15, 20 dias para a sua prova, foque em fazer a leitura dos materiais que você já anotou, seja em mídia digital ou em caderno mesmo impresso. Foque em ler esses materiais como revisão e responder bastante questões daquela banca que será a banca organizadora do seu concurso, que no caso da PM Pará, por exemplo, é a banca CESP. Resolva exaustivamente questões da banca CESP para você não ter nenhuma surpresa no mecanismo, né, de cobrança daquela questão na prova. Né? Toda banca ela tem um tipo de comando. Se você pegar questões da banca IADES, o comando dela é totalmente diferente da banca CESP. Né? Até nas questões de português você percebe a diferença. Nas questões de raciocínio lógico matemático também. A banca FGV, a VUNESP, por exemplo, Instituto Quadrix, todas elas têm o seu comando diferenciado. Tem algumas bancas que copiam as outras, né? IBFC, FCC, IADES, né? E a OCP, elas têm alguns comandos parecidos. Outras bancas já têm o comando totalmente diferente. Quando você bate o olho na questão, você sabe, pô, essa questão é da CESP, essa questão é da VUNESP, essa questão é da Instituto Quadrix. Por quê? O comando das questões, como ela cobra a questão é diferente. Às vezes, o mesmo assunto, de uma banca você consegue acertar a questão e de outra banca você
é levado ao erro porque simplesmente você não entendeu o comando da questão, que é o enunciado, é como a questão é feita e o que ela está pedindo. Porque às vezes você pega uma questão, o enunciado da questão quer um tipo de resposta. Aí na alternativa lá, quando é questão de múltipla escolha, tem 3, 4 alternativas que podem ser consideradas certas, mas ela vai querer a mais assertiva, aquela que responda melhor aquele comando da questão, aquela que responda melhor o que está sendo perguntado pela questão. Então, esclarecendo de fato, é mais importante que você conheça a banca do que você feche o edital. Conhecer a banca do seu concurso é muito mais importante do que fechar o edital do concurso. Conhecer os tópicos mais cobrados, conhecer os tópicos que tem mais incidência na sua prova é muito mais importante do que fechar o edital. E claro, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário, que aqui no canal você já sabe. Vamos pra cima, bora estudar! Nunca serão! Jamais serão! Nunca! Jamais! Nunca! Atenção, 12! Sim, senhor! O senhor é o novo xerife, 12. Senhor, desiste, senhor! Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado.